Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais um Marcão na História. Pedindo seu like e a sua inscrição no canal. Hoje, nós estamos no dia 24 de outubro de 2020, vivendo essa questão da pandemia, o Covid-19. Essa situação, na verdade, criou uma polêmica enorme em relação à vacina. Toma vacina, não toma vacina? Parece que agora vai para a esfera judicial. Um grupo defende que se tome a vacina, outro grupo é contrário. E quando a gente estuda um pouquinho de história, mexe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente encontra um fato muito semelhante. Acontecido em 1904, na cidade do Rio de Janeiro. Olha só que interessante. Eu vou relatar para vocês o que aconteceu. Olha só. Revolta da vacina, 1904. 10/11 a 16/11. Então, praticamente uma semana. O que aconteceu? Naquela época, a cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil. No início do século XX, o Rio de Janeiro tinha que fazer, na verdade, tinha que se renovar um planejamento urbano. A cidade do Rio de Janeiro. Não era mais aceitável a capital com os mesmos requisitos do século XIX. Ruas apertadas, muito problema de tratamento de água, de sistema de esgoto, um saneamento básico precário, e com isso proliferando muitas doenças que irão se alastrar pela cidade do Rio de Janeiro. Lembrando, como eu já falei, Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Então, a condição de capital e centro econômico não dava mais para ficar naquela situação. O que aconteceu? Começam a aparecer problemas de saúde pública. Na época, o presidente do Brasil era Rodrigues Alves. Por exemplo, doenças gravíssimas que começavam a preocupar a sociedade da época, as autoridades, os gestores da época. Varíola, doença terrível. A peste bubônica, a famosa peste negra lá da Idade Média, que matou 1/3 da Europa. Febre amarela. Tudo isso estava acontecendo simultaneamente no Rio de Janeiro. Muitas mortes por essas doenças. Imaginem só, né? Hoje nós temos essa questão desse vírus especificamente, o Covid-19. Você imaginem, naquela época, varíola, peste bubônica e febre amarela. O presidente Rodrigues Alves resolveu modernizar a cidade do Rio de Janeiro e propôs reformas urbanas e sanitárias. Para isso, toda a geografia da cidade do Rio de Janeiro vai ser alterada, inclusive o cotidiano das pessoas. Aquelas ruas estreitas, com muitos cortiços. E o que vai rolar? Vai rolar o seguinte. Ele vai alterar a arquitetura da cidade, dando a missão ao engenheiro Pereira Bastos, que vai ser nomeado prefeito do Rio de Janeiro. Primeira atividade importante, saneamento básico. Os cortiços foram tirados da cidade. Por isso que muitos acabaram indo para os morros do Rio de Janeiro. Morando nos morros do Rio. A partir da libertação dos escravos, em 13 de maio de 1888, isso já vinha rolando. E agora vai ter essa saída do centro urbano para se localizar nos morros, a população mais pobre. Os cortiços foram, todos eles, destruídos. A população pobre removida. E Pereira Passos agora é o prefeito e o engenheiro responsável por essa tarefa. A questão arquitetônica foi com ele. Nós vamos ver agora a questão sanitária, que era exatamente para combater as doenças, que vem a ideia da vacinação, obrigatoriedade da vacinação. Vamos ver o que deu. Volto já. Então vamos dar continuidade à revolta da vacina. Olha o seguinte, o que aconteceu? Nós vimos então a escolha do engenheiro para assumir como prefeito. Nós temos então, a partir desse momento, a figura do engenheiro Pereira Passos. E agora, o que vai acontecer?
a questão da saúde pública. Porque nós temos um problema sério, que são as doenças, esses vírus, a varíola, a peste bubônica, que na verdade seria a famosa peste negra, como já comentei com vocês, a febre amarela. A peste bubônica é transmitida pelo rato, a pulga do rato contaminado. Então, o problema todo de saneamento básico. E nesse sentido, começa uma campanha de saneamento da cidade. O objetivo do responsável técnico do diretor-geral de saúde pública, o médico Oswaldo Cruz, era erradicar a febre amarela, varíola e peste bubônica, como eu falei para vocês. Olha só, proposta de lei. Tornava obrigatória, palavrinha mágica, obrigatória. Obrigatória a vacinação da população. Começaram debates exaltados. Não é muito parecido com o que vocês estão vendo, não? Debates exaltados entre a população e o legislativo. Quem é o legislativo? Os deputados, senadores. Com essa proposta de lei. E os debates são acalorados. De um lado, do outro. E nesse momento começa uma forte campanha de oposição. Vejam como a história é interessante. Por isso que sou apaixonado por ela. Ela te ensina. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. E na história do Brasil. E olha só o seguinte. Lei aprovada 31/10/1904. Olha a data da revolta da vacina. 10 de novembro. Faltando aí... foram 10 dias de simplesmente pressão da população. Obrigatoriedade. Palavrinha mágica. E nesse momento, a lei foi aplicada e exigia. Então, vamos nos preparar. A lei exigia. Olha só. Para você, exigia o comprovante de vacinação. Se eu não tivesse o comprovante de vacinação, você não podia se matricular na escola. Você não podia procurar emprego, ter emprego. Você não podia fazer viagens. Você não podia se hospedar em hotéis. Não podia casar. Olha que interessante isso aqui, hein? Obrigatoriedade. Isso, na verdade, é simplesmente uma situação de extremo constrangimento para a população. Então, se o cara não toma vacina, o que ele passa a ser? Um vegetal. É uma árvore. Porque ele não pode mais nada. Ele fica proibido de tudo. E multas, caso resistisse à vacinação. Ainda bem que não é prisão, né? Porque era só que faltava a prisão também. Nesse sentido, nós vamos ver uma revolta da população total. E esses detalhes da lei essa proposta vazou pela imprensa. E os jornais começaram a divulgar, olha, você não vai poder se matricular na escola, você não vai poder procurar emprego, você não vai poder viajar, não vai poder se hospedar em hotel, não vai poder casar e vai ser multado. E o clima fechou. Consequências, o clima fechou. Vamos ver agora essas consequências. Volto já. Então, olha só que interessante. O que nós vamos verificar? Observe o seguinte. Então, Rio de Janeiro, a revolta da vacina, consequências. A vacinação obrigatória foi o deflagrador do conflito urbano. O problema todo foi a obrigatoriedade da vacinação. A população não aceitou essa lei que promovia a obrigatoriedade. Nesse sentido, começaram a ter protestos, derrubaram bondes, pessoas irão morrer, vamos ter incêndios, pancadaria geral nas ruas. Começaram os protestos a ir direto ao legislativo, o alvo era o legislativo e os representantes do governo. Então, caíram em cima dos deputados, senadores e os gestores, os governantes. Prefeito, Oswaldo Cruz, essa turma toda aí.
Tá? E nesse momento, as forças policiais também foram atingidas diretamente com esses protestos. Por quê? Porque eram aqueles que estavam na frente, né? É o grupo que ia tentar conter a população. Muitas vezes a violência imperava dos dois lados. E a pancadaria rolou solta. Né? Nesse período do 10/11 a 16/11 de 1904. Um grupo tentou se aproveitar da situação. Um grupo que defendia o presidente, o ex-presidente Floriano Peixoto, militares florianistas e positivistas, tentaram dar o golpe, pegando o tumulto, né? Proveito da revolta, vamos dar um golpe aí, vamos aproveitar a situação tá ruim. Porque aquela política do quanto pior, melhor, né? Tem que estar ruim para poder assumir o poder. Então, foram derrotados. Mas olha só onde é que foi parar, né? Já parou até numa tentativa de golpe de Estado. Então a gente tem que ficar bem alerta com isso. A história te mostra, né? A história está me contando isso. Não é novidade. Né? Essa situação que nós vemos hoje é muito semelhante. Né? Então a história está te alertando. Né? O que tem por vir, o que aconteceu naquela época. 16/11/1904 foi decretado estado de sítio e a suspensão, atenção, suspensão da vacinação obrigatória. Então, acabou. Tem vacinação, mas não é obrigatória. Acalmou a situação. Resultado disso tudo. Salvo 945 pessoas presas pelas forças policiais, 30 mortos, 110 feridos e 461 foram deportados para o Acre. Né? Foram mandados para o Acre. Essas pessoas presas foram levadas para a Ilha das Cobras. Né? Foram levados para essa ilha. Eu quero que vocês entendam o seguinte. A história me mostrou o quê? Que essa imposição da vacinação criou esses atritos. Então, está bem claro, né? Se nós observarmos, a história é bem clara. Tá? E algo que temos que acender o sinal de alerta. Né? Acima de tudo, bom senso. É isso que o país precisa. Forte abraço do Marcão. Mais uma dica, hein? Revolta da vacina. Fui!